Afinal de contas, quem foi Jezabel? E principalmente, esse espírito existe ou não? Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Eu sou Natália Xavier, eu sou cristã, casada, mãe de 2. Sou terapeuta de mulheres, apaixonada pela Bíblia e eu faço teologia. Então aqui você vai ver vídeos sobre o mundo das emoções, palavra de Deus, sobre relacionamento, enfim. Esse assunto é um assunto muito polêmico porque existem diversas pessoas que dizem sim que existe esse espírito de Jezabel. Talvez você já tenha falado ou você conhece alguém que já tenha falado. Então vamos ver se realmente existe ou não. A explicação para a gente começar. Primeiro, quem era Jezabel? Ela foi casada com o rei Acabe, que era o rei do reino do norte, que é Israel. Essa divisão aconteceu, o reino do norte e o reino do sul. Veio depois do reinado de Salomão. Então, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre essa divisão aqui dos reinados, comenta aqui abaixo que você quer saber sobre esse reino dividido. Então, ela era casada com ele, só que ela era pagã, ela era cananeia, ela era filha de Etibal, que era rei dos Sidônios, que é um povo cananeu, que eles habitavam ali na região da Fenícia, que atualmente é o Líbano. Então, a adoração naquela época era comum para Baal e Azerá. Então, o que acontece? Através da lábia dela, da persuasão maligna, da sensualidade, ela conseguiu fazer com que Acabe, que era o marido dela, ele permitisse que tudo aquilo que ela queria fazer, ela conseguisse. Então, ela fez com que a idolatria entrasse em Israel. E a gente pode até fazer um parênteses aqui, porque Acabe, ele não foi o responsável por trazer essa idolatria, os pecados de imoralidade sexual, só que ele permitiu. Então, ele foi esse acesso, essa porta de acesso. Ele não foi o que fez, mas ele permitiu que ela fizesse. Então, tenha muito cuidado com quem você permite trazer algo do mundo para sua casa, para sua vida, para sua igreja, se você for o líder, for um pastor responsável, algo que seja da sua responsabilidade. Tenha muito cuidado, porque olha só, Acabe, ele foi omisso, ele foi conivente, ele pode não ter sido responsável, mas ele permitiu que alguém fizesse. Então, enquanto ele permitia, o profeta Elias, foi ele quem começou a confrontar a Jezabel. Ele que começou a realmente ir atrás. Quando você vai lá em 1 Reis 19, você vê que ela mandou matar os profetas, ela tentou matar Elias. Então, tudo que ela poderia fazer para poder destruir as pessoas que eram realmente de Deus, ela fez. E aí, o que acontece? Elias, ele foge com medo, óbvio, né? Uma pessoa quer te matar, você vai ficar... Realmente existe esse lado humano, por mais que ele confiasse em Deus, soubesse do poder de Deus, o lado humano dele falou mais alto. Então, ele fugiu ali para o deserto de Berseba, em Judá, Berseba, tá? Em Judá. E Deus, ele protegeu ele a todo momento. E só um parênteses aqui. Elias, ele não subiu numa carruagem de fogo para o céu, e sim no redemoinho. Você pode olhar lá em 2 Reis 2:11. Não foi na carruagem, como tem alguns desenhos e até música falando sobre isso. Tem uma live no meu Instagram que eu falo sobre versículos que a gente aprendeu errado. Eu vou colocar aqui no YouTube, depois eu vou trazer essas lives aqui para o YouTube, mas se de repente você quiser assistir, vá lá no meu perfil. Eu já falei sobre João 10, quem é o ladrão que veio para roubar e matar e destruir. Falei sobre Mateus 18:20, Deus só está onde 2 ou 3 estão reunidos. Falei sobre Mateus 3:11, 2 Reis 2:11, falei sobre Lucas 6:48. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, agora às 3 horas eu fiz a live, já está salva lá. Mais um versículo aprendido errado, e o de hoje foi Mateus 26:41. Será que a carne é fraca mesmo? Pois é. Então, toda terça e quinta, às 15 horas, eu faço essa live expondo as escrituras. Vai ser muito bom ter você ao vivo lá comigo. Então, voltando. Elias, mesmo apesar ali daquelas ameaças, ele confrontou Jezabel.
Então, quando você vê alguém ensinando uma doutrina errada, alguém conduzindo as pessoas ao erro, se você realmente é temente a Deus, se você realmente é fiel à palavra, você precisa confrontar essa pessoa. Quando a gente vai lá para Apocalipse, que é a carta que foi escrita para a igreja de Tiatira, você vai lá no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, do 18 ao 25. Leia com calma, com tranquilidade depois. E aí, o que acontece? No verso 20, olha só. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, aqui você vê que no verso 20 vai dizer que tolera Jezabel. A mesma coisa que Acabe fez, ele tolerou, né, a esposa, aqui na igreja de Tiatira estava tendo essa tolerância. E tudo aquilo que você tolera, você que está numa posição de liderança, por exemplo, você é mãe, você é pai, o que você tolera que os seus filhos façam, você é pastor, o que você tolera que as suas igrejas que as suas ovelhas façam. Você que é líder de célula, você que é líder de algum ministério, enfim, quando você está em um cargo, tudo que você tolera, os seus liderados, eles vão abraçar. E isso é responsabilidade sua. Aquela igreja, ela estava tolerando uma mulher que se dizia ser profetisa. Ainda no verso 20 aqui, ó, a gente vai ver que com os seus ensinos, olha só, mas tem um contexto de mulher a ensinar, ou seja, aquilo que ela estava ensinando. Aqui é sobre o que ela estava fazendo, e não por ter o espírito de Jezabel nela. Essa alusão aqui, ela é feita, e a gente precisa deixar bem claro, que o que essa mulher estava fazendo dentro da igreja era a mesma coisa que Jezabel fez com o povo de Israel. Ela trouxe imoralidade sexual, ela trouxe idolatria, comer alimentos que eram sacrificados aos ídolos. Então, a semelhança era a mesma, acabar com o culto a Deus. Ela queria levar as pessoas para longe de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Santidade é você se purificar, é você se limpar, é você ser separado, é você sair da prática do pecado. Falsos deuses, ídolos, tudo isso vai nos afastar de Deus. A imoralidade sexual, enfim, pecado. O pecado em si, ele vai nos afastar de Deus. E aí, quando a gente vai no verso 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga vos não poreis. Aqui vai falar que aquele que não tem aquela doutrina, ou seja, não é o espírito dela, e sim a prática. E o que é doutrina? A gente precisa saber o que é doutrina. Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Então, igrejas, elas pegam doutrinas baseadas de algo da Bíblia. Só que, infelizmente, o que elas fazem? Elas pegam algumas doutrinas de forma distorcida, não aprofundando no texto, no contexto, na época, para quem. E aí, quando você tirar algo do contexto, você pode sim fazer uma heresia, você pode fazer algo e criar essa doutrina errada. Então, o que ela estava ensinando? Idolatria, imoralidade sexual, fazendo com que as pessoas se afastassem de Deus. E ela teve a oportunidade de se arrepender, porque quando você vê que é no verso 21... E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Então, aqui no verso 21 está falando que ela teve, né, a oportunidade de se arrepender, de abandonar a prática, porque arrepender é você abandonar. O abandono é você sair sem a intenção de voltar. Pode ser que de repente você tenha um deslize? Sim. Só que ficar na prática do pecado é porque não houve verdadeiro arrependimento. Não teve essa coisa genuína de verdadeiramente se arrepender. É abandonar na prática. É você parar de praticar. Então, ela teria que parar de praticar a imoralidade sexual, a idolatria.
E ela não fez isso. Então, quando uma pessoa ela não abandona a prática, ela vai receber esse juízo. E o juízo vai ser de separação, as pessoas que vão subir, as pessoas que vão reinar, as pessoas que vão ficar com Cristo na eternidade e as pessoas que vão para o inferno. Tem alguns intérpretes que eles dizem que essa mulher aqui de Apocalipse, muito provavelmente o nome dela seja outro, e não Jezabel. Só que ela estava fazendo a mesma coisa, então ela foi comparada a Jezabel. Porque olha só, as duas promoveram idolatria, imoralidade, só que uma promoveu com o povo de Israel, que foi de fato a Jezabel, e a outra aqui, ela promoveu com a igreja de Tiatira. A gente pode pegar um outro exemplo também. Balaão, ele foi usado como exemplo de ser falso profeta. Você vai ver lá em Judas 1:11, em 2 Pedro 2:15, e aqui em Apocalipse, no verso 14, a mensagem é para a igreja de Pérgamo. Aí começa aqui, no verso 12, a mensagem à igreja de Pérgamo. No 14, porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Então aqui a gente vê que a igreja de Pérgamo, ela tolerou a doutrina de Balaão e a de Tiatira tolerou a doutrina de Jezabel. Duas igrejas que toleraram pecados, toleraram doutrinas pecaminosas. E aí quando a gente vai para os adornos, que pessoas falam assim, maquiagem é coisa do inferno, né? Fala, é coisa de espírito de pombagira, é espírito de Jezabel, usar maquiagem é pecado, usar brinco é pecado. Esses adornos, a maquiagem, afins, muitas igrejas que têm uma doutrina muito pesada, muito religiosa, vai dizer que isso é espírito de Jezabel. Só que isso não tem fundamento. Por quê? Quando Jeú, quem foi Jeú? Jeú foi levantado, ele era do exército, ele foi levantado por Deus, ele foi ungido a rei de Israel para poder ferir a casa de Acabe. Então, para ele reinar, ele teria que, Acabe já tinha morrido, ele teria que matar o filho de Acabe, ele teria que matar também Jezabel. E aí, quando você vai lá em 2 Reis 9, leia lá tudo com calma e tudo que você vai ver melhor. Elias, ele confrontou Jezabel, ungiu Jeú e ainda falou como que Jezabel iria morrer. Olha o quanto que Elias também ele foi usado por Deus. E aí, quando a gente vai no verso 10, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, o verso 10. Cadê minha Bíblia? 2 Reis, capítulo 9, verso 10. Você precisa ir passeando pela Bíblia. Aqui é o reinado de Jeú em Israel. Então, aqui ó, 9:10. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Aqui é quando tá falando, né, que os cães vão comer Jezabel, enfim, no campo de Jezreel. No verso 30, vai dizer que Jezabel, quando ela ficou sabendo que Jeú estava lá, ela ficou com medo de morrer. Então, o que ela fez? Ela se pintou. Ela pintou os olhos. Aí a gente vai lá no verso 30, ó. Depois Jeú veio a Jezreel e, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Por que ela fez isso? Porque ela não queria ser morta. Então, ela foi tentar seduzir, ela foi tentar fazer algo. O fato de você passar uma maquiagem não quer dizer que você quer seduzir uma pessoa. Às vezes você quer esconder as olheiras, você quer ficar mais bonita, você quer tampar umas espinhas, você quer ficar com uma aparência mais jovem. O fato de você querer colocar um brinco, colocar algo do tipo, não quer dizer que você quer ficar de fato sensual. Só que ela fez isso nessa intenção. A intenção dela era única e exclusivamente para seduzir, para não ser morta. Só que quando a gente vai lá no 33, lançai-a daí para baixo, e lançaram para baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Porque tinha 2 ou 3 eunucos que estavam lá, ela estava no palácio, então Jezreel estava lá embaixo, ele mandou
que jogassem ela lá de cima. Ela caiu, foi, né, atropelada por Jezreel. E o que acontece? Quando eles ficaram sabendo que ela tinha morrido, eles queriam que ela fosse sepultada, afinal de contas, ela era filha de um rei. Só que quando eles chegaram lá, eles não acharam nada. Tinha apenas a caveira, tem tradução que vai estar como crânio ou cabeça, os pés e as mãos. E no 36 a gente vê que aquela palavra que foi dita de como ela morreria se cumpriu. E por que essas partes não foram comidas? As mãos é um símbolo que de serviço aos ídolos. Os pés, eles serviam para conduzir aqueles idólatras aos locais de rituais pagãos. E a cabeça, porque é a sede dos nossos pensamentos, inclusive dessa rejeição em relação ao verdadeiro Deus. Então, vai ficar um lembrete aqui em relação às consequências da idolatria. Então, se de repente você tinha alguma dúvida e tal, então, em relação a isso, se tá fazendo sentido para você, se você tá entendendo, compreendendo, tá gostando, deixa seu like, porque isso vai ajudar com que esse vídeo seja engajado, outras pessoas vão receber, porque o YouTube, ele entende que se você tá gostando do vídeo, né, então ele vai entregar, é algo relevante, ele vai entregar para mais pessoas. A gente precisa entender que não é só sobre espalhar o evangelho, a gente precisa espalhar o evangelho de uma forma correta. A gente não pode simplesmente sair falando o que a gente acha ou o que a gente quer e fazer com que pessoas acabam pecando em relação a isso. Então, essa associação, a sedução, sensualidade, conquistar as pessoas, se exibir, tudo isso foi atrelado a quem? Jezabel. Só que o espírito de Jezabel ser um demônio que entra numa mulher não tem fundamento bíblico, gente, não tem. A Bíblia, ela diz que a imoralidade, ela procede do coração do homem, o adultério também. Então, não tem esse espírito. São demônios que, como é que se diz? Que tentam as pessoas em cima disso, só que a sede mesmo, a origem é no coração do homem. E toda vez que a gente dá brecha, toda vez que a gente dá margem, que a gente abre um buraquinho ali, o diabo ele vai entrar e fazer a festa. Só que a origem, a raiz é no nosso coração. E olha o que Jesus ele vai falar lá em Mateus. Vamos passeando pela Bíblia. Eu acho o máximo quando vai tendo esses passeios pela Bíblia. Quando a gente vai lá em Mateus 15, a partir do verso 15, depois leia o capítulo 15 todo. Aqui Jesus ele vai responder uma pergunta que Pedro fez, para poder explicar sobre a parábola que ele tinha contado. Ele estava falando em relação ao quê? Ao lado de dentro, confrontando os escribas e os fariseus, falando que os discípulos de Jesus, porque os discípulos, os fariseus e os escribas, eles chegaram questionando Jesus, por que os discípulos de Jesus, comiam sem lavar as mãos. Aí foi nesse contexto que Jesus, ele vai falar que o que contamina não é o que entra, e sim aquilo que sai. Aí lá no verso 19, depois leia o capítulo todo. Mas aqui no 19 e no 20, a gente vai ver o seguinte. Cadê? Peraí que eu já ia ler o errado. Eu ia ler o 14. Porque o coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Então aqui vai ficar muito claro que o nosso coração tem isso. Por isso que Provérbios, quando ele está lá falando no capítulo 4, verso 23, para você poder preservar, para você guardar o seu coração, é por isso. Você precisa ter esse entendimento de que ali não é sobre o espírito de Jezabel, e sim sobre o nosso coração. Você tem que guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só que se você não guarda o seu coração, vai sair isso aqui. Adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos, tudo isso vai vir de um coração que não foi guardado. Quando a gente volta lá em Apocalipse, no verso 23, o que lá vai dizer? Capítulo 2, verso 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo vossas obras. Os rins pro
pro grego, tem uma... Isso aí eu poderia fazer uma live depois para falar a respeito disso. Tem algo diferente para eles em relação aos rins, em relação ao coração. Então, o útero também, no hebraico, ele tem uma raiz muito profunda que é relacionada à misericórdia. No hebraico é ligado ao útero, quando a gente vai para o grego é ligado ao coração. Então, aqui tá falando que quem sonda as nossas mentes, o nosso coração, é Deus. E aí ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, na verdade, Jezabel, ela recebeu aquilo que ela fez de acordo com o quê? Com o que procedeu do coração dela. Aquilo dali saiu do coração dela, e a partir do momento que ela colocou para fora todo aquele erro, todo aquele pecado, tudo aquilo que ela foi fazendo de errado, que ela foi colocando para fora, fez com que ela recebesse aquilo. E a partir do momento que o coração dela, que tinha aquela procedência maligna, foi colocando para fora, o diabo aproveitou para poder usar tudo aquilo. Então, ela recebeu de acordo com o que procedeu do coração dela. Quando um pastor fala, nossa, tá tendo o espírito de Jezabel na igreja, tá tendo... Mas se ele tem conhecimento bíblico, ele tá se referindo a mulheres que se vestem de forma promíscua, sensual, provocante, mulheres que querem realmente sensualizar, roupas extremamente justas, curtas, decotes, transparências. É a mulher que quer ser vista pelo corpo e não como templo do Espírito Santo. Então, ele não tá, esse pastor que tem esse conhecimento, ele não vai se referir sobre estar possuída por esse espírito, mas sim por aquela mulher que quer ser provocante por única e exclusivamente decisão dela. Então, aqui é sobre um comportamento que, através disso, tem a legalidade para o inimigo poder agir e fazer com que fique cada vez pior. Não tem versículo falando que existe esse espírito, não tem também respaldo bíblico para falar que uma mulher morreu e se tornou um espírito ou o espírito de Jezabel, entendeu? Em relação a essa doutrina. Idolatria, sedução, imoralidade sexual. Quando alguém vira para você e fala assim, nossa, você é igual ao seu pai, o espírito do seu pai saiu e te encarnou, entrou em você? Não, é porque você pratica a mesma coisa que o seu pai, que a sua mãe, entendeu? Então é sobre você reproduzir o que uma pessoa faz, é sobre você pegar aquele ensino e colocar para fora. E a mulher de Apocalipse, ela estava agindo de acordo com a mesma prática. Era esse espírito? Não, ela estava com o comportamento, com as práticas. E isso a gente sabe que se repete até hoje, porque tem líderes como Acabe, que estão sendo omissos, permissivos, se deixando ser seduzidos por mulheres extremamente corrompidas. E a gente também tem os crentes que são como os membros lá de Tiatira, que estão dispostos a seguirem esses falsos ensinos, essas doutrinas erradas. Então, espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos espalhar o evangelho, espalhar de uma forma clara, de uma forma objetiva, mas principalmente sendo dentro da palavra para não se tornar aí uma heresia, se tornar uma distorção. Não deixe de se inscrever para você poder receber mais vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixe também o seu like. Que Deus te abençoe grandemente, graça e paz.